Então eu gosto, geralmente, sempre quando eu tô fazendo alguma coisa, eu falo assim, agora vai ser a pior parte, que é o começo. Então parece que eu faço as pazes com o início de qualquer coisa, sabe? Que, por exemplo, a jornada... Para que assim, a galera mandando alguns insights pra galera já ajudando a refletir. E um dos insights que eu deixei pra galera de hoje, e eu posso compartilhar com vocês, galera do Lapidação Não Me Matem, mas eu acho que a gente pode ajudar bastante gente. Você pegar uma folha em branco hoje e do seu lado esquerdo escrever todos os seus medos. Todos os seus medos. Normalmente, todos os seus medos são coisas que te impedem de ter a disciplina necessária. E não só questão de medo, tudo que te trava, né? Eu falo medo porque é mais fácil da gente simplificar. Do outro lado, colocar todos os seus sonhos. E eu espero que quando você compare tudo que te trava hoje, de ter a disciplina, de você ter a motivação, de você ter aquela intensidade de você fazer as suas coisas versus os seus sonhos, quando você olhar isso, vai te dar um desespero que você vai falar assim, não é possível que é isso que me trava. Porque os seus sonhos, ele tem que ter uma representatividade tão forte versus os seus medos, as suas travas, que você vai falar assim, não é possível que eu não tenho tudo isso por conta dessa besteirinha aqui, ó. Por conta de preguiça, por conta de não sei o quê, por conta de procrastinação. E isso é um exercício que a gente tem que fazer diário, porque amanhã a vida vai te bater de novo, e vai te bater de novo, você vai ter trocentos problemas, a gente não tá isento disso. Mas até eu comecei a ler um livro do Deepak Chopra agora que é brilhante, que ele fala que se você pegar todos os problemas da face da Terra, todos, e você tirar a individualidade de cada problema, só existe uma coisa em comum, que é o cerne do problema, consciência. Que é como você lida com o problema. Porque problema todo mundo tem, cada um na sua individualidade. Mas como você lida com o problema é a importância. Então, quando vocês elevarem a consciência de vocês para o que realmente é um problema na tua vida versus ao que tudo isso te impossibilita de conquistar, você vai falar, cara, não é possível. Só que é isso, a gente tem que ter consciência todos os dias. Não adianta eu ter consciência num podcast. Eu preciso ter consciência amanhã que não tem podcast. Eu preciso ter consciência depois de amanhã que não tem podcast. E eu já peguei casos de pessoas onde os medos eram infinitamente maiores do que os sonhos. E aí, o maior conselho que eu posso te dar hoje é pra você colocar a cabeça no seu travesseiro, sonhar muito, porque é isso que tá faltando na tua vida. Coragem de sonhar. É verdade. E acreditar que você é merecedor de realizar esses sonhos. Você precisa ter algo, você precisa ter objetivo, né? Porque aquilo é magnético pra você, aquilo é magnético. Tem tanta pessoa que não tem um grande objetivo, uma grande aspiração, independentemente do que seja. Sim. E sonhar é uma coisa muito particular. Você fica sem aquele magnetismo pra avançar. Mas tem uma coisa... você falou uma coisa muito brilhante no Seja Foda, e isso me marcou. O quê? Que todo pessimista é preguiçoso. Sim. Isso me marcou muito. Porque são aquelas pessoas que acreditam que nada pode ser feito. Então é melhor não fazer. E é exatamente isso. Então, né? Por que eu vou agir? Né? Mas qualquer ação é melhor que nenhuma ação. E é uma frase que me marcou demais, essa frase do Seja Foda. Eu acho assim, só um parêntese. Qualquer ação com intenção de acertar é melhor do que nenhuma ação. Mas às vezes não é que uma ação é melhor do que qualquer ação. Tem ação que não deve ser tomada. Sim. Mas com aquela intenção de tomar, com aquela intenção positiva de tem... Mas olha que interessante, o pessoal escreveu assim, aqui foi o Ricardo. Falou... Salve, Ricardo! É o Ricardo Alexandre. É o medo de se arriscar, temos que ter coragem. Então muitas das vezes as pessoas deixam de agir porque talvez pense no risco. E olha que coisa interessante isso que eu quero compartilhar com vocês. Tem muitas pessoas que falam assim, eu prefiro não fazer, eu tenho medo de fazer porque eu tenho medo de não dar certo, de não ter resultado. Mas para pensar comigo, se você não está fazendo, tá dando certo? Não. Tá tendo resultado? Não. Então, o seu pior medo já tá instalado, porque já tá acontecendo, entende? E é uma coisa que acho que foi o Joel que falou isso, ou foi o Bruno Perini uma vez, ele falou assim, viva o teu pior dia, o dia que você mais tem medo. Então assim, o meu maior medo da vida é X, viva como esse fosse esse dia, chegou, né? Você escolheu, eu vou viver o pior dia da minha vida. Passe por esse dia. E veja se realmente esses seus maiores medos, eles se concretizam. Se realmente tudo aquilo que você tem medo, você deixa de agir por conta desse medo, né? Você deixa de ter frequência nas suas coisas, você deixa de ter uma pequena atitude em agir, se realmente quando você vive o que seria o pior cenário da tua vida, se realmente esse maior medo reflete naquilo, em você deixar de ir atrás dos seus sonhos. Sabe aquela coisa que às vezes um medo, a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente tem a nossa cabeça, ela é uma oficina maravilhosa. Sim. Mas depende pra quê? Né? Por exemplo, a preocupação é uma utilização da imaginação.
Você utilizar a sua imaginação para configurar apenas cenários destrutivos. Quantas vezes na nossa vida um medo em excesso sobre alguma coisa projeta um ratinho, por exemplo, a sombra de um ratinho na parede vira um urso. Sabe quantas pessoas é aquele medo em exagero, né? Porque você configurou muito demais. Tem uma frase de Mark Twain que eu falo muito pra galera: cuidado pra não sofrer dos 1000 medos que não vão acontecer. Essa frase é muito forte. Mas tem uma aqui que eu quero trazer pra você. E olha só. Porque um dos grandes sabotadores da gente ser contínuo em alguma coisa, amor, é acreditar naquela parábola que a gente... naquela premissa que a gente não é bom. Tá. Puta, aqui pra mim é muito difícil, não tenho talento e tal, eu sou ruim nisso. Mas tem uma coisa que é: tudo é difícil. Tudo é difícil. Tudo no início é difícil. E a partir do momento que você se acostuma, a facilidade começa a reinar. Tudo é difícil. E quando a gente tem essa concepção que tudo é difícil, não, Caio, então, pra mim aquilo quando eu comecei não foi tão difícil. E aí que envolve o talento, porque quando já se fala de talento, e algumas pessoas não entendem muito esse lance, demorou pra eu entender muito esse lance. O que é esse lance de talento? É uma coisa mais abstrata, talento é dom, sabe? Mas tanto essa palavra dom é difícil da gente quantificar, trazer mais pro concreto. Talento nada mais é do que alguma atividade, algum tipo de coisa, você faz menos esforço que a maioria e tem um resultado acima do comum. Você é talentosa nisso. Tem gente que tem talento, que envolve a tua personalidade, as suas preferências, as suas aptidões. Então, talento tem a ver. Mas tudo base, mesmo para as pessoas mais talentosas, as primeiras vezes foram mais difíceis. E tudo é coisa de perspectiva. Então eu gosto, geralmente, sempre que eu tô fazendo alguma coisa, eu falo assim: agora vai ser a pior parte, que é o começo. Então parece que eu faço as pazes com o início de qualquer coisa. Sabe que, por exemplo, a jornada do Iron Man. Cara, às vezes eu posto pra galera foto, né, da minha primeira semana de treino. Carneira que parecia um boi, cara. Eu tava pra mim, né, eu tava 80 quilos. 82 quilos, tava forte pra caramba, tava com aquele trapézio, não conseguia nem dar abraçada. Pra eu correr, o Vinhal dava risada de mim. Difícil pra caramba, parecia que eu tava correndo com um saco de cimento nas costas. Mas foi muito duro, mas eu fiz as pazes. Agora vai ser a pior parte. E parece que eu ficava mais em paz com o início. Tem gente que não tem paz com o início. Tem gente que não faz as pazes com o começo. E se não faz as pazes pro começo, a probabilidade de você ser contínuo cai por terra. Então a disciplina que tem a ver com continuidade, ela vai pro vinagre. Eu quero saber pra você as pazes com o começo, cara. E pra qualquer coisa na minha vida, assim. É que isso vem com uma cobrança da perfeição, né? E dói pra qualquer ser humano aceitar que nós somos imperfeitos. Por que ninguém gosta de ouvir crítica? Porque dói demais saber que você não é perfeito. E isso é com qualquer pessoa, né? Então, quando você aceita que você não sabe, você tá dando um atestado que você é imperfeito. Verdade. E isso mexe com o ego, isso mexe com a autoestima, isso mexe com a autoconfiança. Só que se você acredita e você confia no processo, você consegue superar essa baixa crença que você tem de começo de processo. Então, por exemplo, quando eu comecei a lutar, eu escutava todo mundo falar assim: nossa, mas começou tarde, né? Foi começar a lutar com 29 anos de idade, gente. Ah, tá véia? Tá véia. Você chama de véia? É. E aí, é engraçado, eu parecia uma gazela saltitando. Era uma coisa horrorosa. Fabi, você é maravilhosa hoje? Não, eu dou o meu melhor, desenvolvi muita habilidade. E o que eu mais amo de tudo isso é ver que, apesar de um monte de gente falando, de passar vergonha, de chegar lá e ser completamente destrambelhada, descoordenada, saber que nada mais do que me dedicar, me desenvolver e realmente pegar pra fazer, o tempo compensa. A disciplina, ela compensa. Então, hoje, eu não sou talentosa, mas eu acho que eu sou uma das pessoas mais disciplinadas daquela academia. Não tem ninguém que treina mais que eu. E grávida, eu era que mais treinava ainda. A Milcha treinou comigo muito. Então, quando alguém fala assim, nossa, como ela é boa, é um talento. Amor, você pegar meus vídeos de 3 anos atrás, misericórdia, era a coisa mais horrorosa da face da terra. Mas se você se permite passar pelo processo, e eu falo assim, você faz isso uma vez na vida. Aí você vai colher o resultado. Aí, de novo, o teu cérebro, ele vai começar a ficar... Ele vai começar a gostar de um novo desafio, ele vai começar a gostar de uma nova coisa, porque ele vai saber que você vai passar pelo processo, você vai se lapidar e você vai colher o resultado. Então é a mesma coisa. Por que hoje você topa fazer tudo, né? Porque eu sei que a disciplina compensa. Entende?
É legal, primeiro esse compensa, esse das pazes, né? Por exemplo, em venda a gente fala muito, no venda a gente fala muito disso, né? Por mais que já toda a técnica, é importante a galera fazer a paz. Cara, às vezes sua primeira venda vai ser uma merda. A primeira vez que você vai ligar pra prospectar vai ser uma merda. E tá tudo bem. Você, puta, às vezes alguém fala alguma coisa que você já não tava preparado, você já não sabe, você já não tem jogo de cintura, porque você não tem a vivência naquilo. Exato. E fazer as pazes com esse momento, eu acho, quando você faz as pazes, você já fica melhor mesmo sem fazer. Pronto, falei. Então repete. Quando você faz as pazes com o começo, porque você sabe que é a pior parte, porque você não tem vivência naquilo, mesmo antes de fazer, você já fica melhor. Sim. Por que já fica melhor? Parece que você tira o pianão das costas, você vai com aquela carga de tensão mais aliviada, então você já não vai ter alguns elementos que às vezes a gente coloca alguns elementos externos que não era pra estar lá. Quantas pessoas têm aquele excesso de, exemplo, coisa de escola, às vezes de faculdade, quantas pessoas, cara, estragam uma apresentação de um trabalho porque colocou um nervosismo além da conta? Cara, ela até tava indo bem, mas ela colocou um elemento externo que prejudicou toda a eficiência dela naquele momento. Então, eu acho que fazer as pazes, cara, com o começo, com a primeira vez, sabe, em qualquer atividade, te ajuda. Pensa na sua primeira vez. A primeira vez. É triste. Não é triste. Você sabe o que você tá fazendo. Você comprando a sua performance hoje com o laço, falando, ih, caramba. Foi duro. É isso, gente. Mas tá vendo? Isso aí vocês não tiveram medo de não fazer, né?